Então é uma estupidez extrema. Os britânicos estão apenas insistindo no caminho errado. Sobre o Reshnik. Ele deve entrar em serviço de combate, acho que até 25 de dezembro. A primeira unidade que estará pronta para o combate é o regimento bielorrusso. 3 batalhões, 3 lançadores cada. Os bielorrussos retiraram da reserva e reformaram o antigo local de lançamento de mísseis SS-20, localizado ao sul de Minsk. Eles limparam o local, instalaram a infraestrutura adequada e os mísseis já estão lá. Houve um grande exercício, Zapad, o exercício do Oeste, em novembro, acredito, enquanto eu estava lá. E o Reshnik foi testado. Ele foi retirado, operado, testado. As tropas ainda estão em treinamento. Só porque você tem um míssil na base e ele pode se mover por aí, não significa que esteja pronto para o combate. Você precisa passar por todas as suas qualificações. Você precisa ser capaz de fazer tudo o que o torna pronto para o combate. O que eles estão dizendo é que em 25 de dezembro terão passado no teste final. Estarão prontos para desempenhar todas as funções necessárias e estarão prontos para a guerra. Esse é um regimento na Bielorrússia. Eu imagino que os russos estejam ao mesmo tempo preparando suas próprias unidades para a prontidão de combate subsequente. Isso significa que essas unidades já possuem o equipamento. Estão apenas passando pelas verificações de combate. O Reshnik está em produção em série. Isso significa que está sendo fabricado em Votkinsk e com base na produção máxima que poderia ser alcançada, se tivesse prioridade, eles poderiam produzir de 60 a 80 por ano. É improvável que eles estejam fazendo isso nesse ritmo agora, porque existem sistemas concorrentes e uma quantidade limitada de espaço de produção disponível em Votkinsk. Há apenas um certo número de galpões de montagem lá, e apenas um certo número de pessoas treinadas para fazer esse trabalho. Entenda, quando você constrói um sistema de armas como o Reshnik e passa para a produção em série, Votkinsk precisa recrutar pessoas. Eles podem desviar algumas de trabalhos existentes, mas ainda precisam trazer novas pessoas e treiná-las nas tecnologias específicas usadas nesse sistema de armas. Isso significa técnicas avançadas de soldagem, técnicas de inspeção, materiais avançados, eles estão usando compósitos. Existem cerâmicas. Eles precisam de pessoas que saibam fazer esse trabalho e leva tempo para treiná-las. Então há um sistema que passou por pesquisa e desenvolvimento com o Instituto de Tecnologia Térmica de Moscou, o antigo escritório de projetos Nadiradze. Eles estão trabalhando com uma seção de P&D em Votkinsk, apenas um pequeno grupo de pessoas fabricando manualmente esses mísseis Reshnik, que depois são usados para testes. O míssil disparado em novembro do ano passado era feito à mão, não de produção em série. Era a variante mais recente e foi lançado no último teste operacional. Agora o míssil foi testado e comprovado como viável. Eles podem avançar para a produção em série, o que já estão fazendo agora. Mas para chegar a esse ponto, não basta apenas dedicar o espaço de produção. É preciso também ter pessoas treinadas para isso. E devido ao alto nível de controle de qualidade envolvido, esse treinamento não acontece da noite para o dia. Então, o que vimos ao longo de um ano, pense bem nisso, foi a Rússia passar de fabricar um míssil artesanal para ter um em operação de combate. Isso exigiu que a Rússia desenvolvesse uma capacidade de produção militar e industrial praticamente do zero, treinasse o pessoal de produção e adquirisse e produzisse todos os materiais necessários para esse sistema. Esses são os lançadores, os veículos de apoio, o recrutamento do pessoal adequado, o treinamento deles, a definição da doutrina que será usada. Porque você não simplesmente tem um míssil e pergunta, o que fazemos com isso? Eles precisam ter toda uma doutrina. E essa doutrina inclui não apenas o papel nuclear, mas também o papel não nuclear. A doutrina de subir a escada da escalada para evitar um conflito nuclear.
Todo esse conceito doutrinário precisa ser desenvolvido e coordenado com a liderança nacional para que esteja incluído nos planos de guerra. Eles fizeram tudo isso em um ano. E Seymour Hersh quer acreditar que um funcionário do Pentágono diz que o Ministério da Defesa russo está em desordem. Acabei de te dizer, isso é a coisa mais eficaz e funcional do mundo, bem ali. A complexidade que acabei de descrever é inacreditável, além da imaginação. E em um ano, eles passaram de um míssil feito à mão para produção em série, implantado, pronto para o combate e com tudo o que isso implica. Ao mesmo tempo, estão travando uma grande guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, estão lidando com o Japão em expansão. Ao mesmo tempo, estão lidando com a Finlândia e a Suécia, entrando na OTAN e com o impacto disso nas implantações. O Ministério da Defesa da Rússia é hoje a organização militar mais eficaz e funcional do mundo. Essa é a realidade. Scott, há 4 dias houve uma reunião em Teherã entre Rússia, China, Irã, Paquistão e os países ao redor do Afeganistão. Eles se reuniram para discutir a situação das tropas estrangeiras indo para o Afeganistão. Basicamente, as tropas americanas indo para lá. Você vê a possibilidade de Donald Trump enviar tropas americanas de volta ao Afeganistão? Eu sei que, bem, deixe-me colocar desta forma, não posso dizer que sei, porque isso implica certeza, e eu não estou sentado à mesa. Ao analisar as declarações feitas por Donald Trump, quando se observa a China e o desenvolvimento de campos de mísseis balísticos no oeste do país, percebe-se que eles estão fora do alcance das capacidades de ataque americanas existentes no Pacífico. Portanto, para atacá-los, teríamos que usar armas estratégicas, o que significaria uma guerra nuclear em grande escala. E para atacar a China, teríamos que sobrevoar o território russo. Se sobrevoarmos o território russo, a Rússia presumirá que estamos atacando, ou seja, entraríamos em guerra com a Rússia. Então, como compensar isso? Como administrar essa situação? Se o objetivo não é manter Rússia e China unidas, é tentar separá-las, o que parece ser parte das metas e objetivos aqui. Sabe, toda essa conversa sobre como somos amigos da Rússia não é porque de repente nos apaixonamos pela Rússia. É meio que uma reinterpretação de Nixon vai à China, tentando afastar os chineses dos soviéticos lá nos anos 1970. Há um grupo dentro dos Estados Unidos, com Marco Rubio à frente. Pessoal, sério, estudem Marco Rubio. Estudem quem ele é, seu ex-chefe de gabinete, que agora é o chefe de planejamento de políticas do Departamento de Estado. Observem o American Compass, esse movimento, os vínculos que eles têm com o Claremont College, os vínculos que têm com a Heritage Foundation, e estudem todos os documentos de política que eles escreveram sobre o que querem fazer com a China. A China é o inimigo. Quero dizer, esses caras são fanáticos em relação à China. A abordagem pragmática que eles adotaram em relação à Rússia não é porque de repente descobriram um novo amor ou apreço pelo país. Eles não foram até lá e disseram, uau, que lugar culto. Eles apenas disseram, queremos afastar a Rússia da China. Então vamos fazer isso oferecendo incentivos econômicos. E como os russos, é claro, são uns gananciosos desgraçados, eles vão dizer, ah, sim, queremos todo o dinheiro do mundo vindo dos americanos, todas as possibilidades econômicas que isso traz. E sim, vamos trair os chineses. Eles nunca farão isso. Mais uma vez, em conversas que tive com russos muito bem conectados, a relação estratégica entre Rússia e China é real. Ela está consolidada. Isso não vai desaparecer. Releia a declaração conjunta de 5.000 palavras publicada em fevereiro de 2022, na véspera da Operação Militar Especial, quando Vladimir Putin voou para Pequim e se encontrou com o presidente Xi. Releia isso. É uma declaração de guerra contra a ordem internacional baseada em regras e, você sabe, contra a hegemonia americana. Você não vai separar os russos dos chineses, mas esse é, você sabe, o objetivo ali.
Mas disseram a Trump que, você sabe, nós costumávamos ter aeronaves de ataque na base aérea de Bagram. E como o exército americano sempre se prepara para todas as contingências, essas aeronaves de ataque tinham uma função secundária que ia além de simplesmente fornecer apoio aéreo aproximado às forças americanas e afegãs. Elas tinham um plano de contingência para atacar a China. Trump foi informado sobre essa contingência quando foi presidente pela primeira vez. E agora ele se torna presidente novamente. E, você sabe, não temos forças americanas lá. Ele disse, precisamos sempre manter a base aérea de Bagram. Por quê? Agora sabemos por quê. Ele a quer de volta. Então acho que estamos vendo as nações se unirem para discutir como evitar que isso aconteça. Antes de tudo, isso não pode acontecer sem a aprovação do Afeganistão. A ideia de que os Estados Unidos vão invadir fisicamente o Afeganistão novamente as pessoas precisam reler a história. O que motivou o primeiro envolvimento americano nisso? De onde vieram as forças da CIA que entraram no Afeganistão logo após o 11 de setembro? De onde partiram as primeiras unidades de forças especiais americanas? K2, um campo de aviação no Uzbequistão. Mas como vocês conseguiram isso, Uzbequistão? Como fizeram o abastecimento? Porque a Rússia abriu linhas de comunicação para permitir que suprimentos militares americanos e da OTAN passassem pelos portos da Geórgia, por São Petersburgo, descessem e entrassem no Afeganistão através das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Veja, foi a Rússia que fez isso. O Paquistão permitiu que os Estados Unidos usassem seu território como ponto de transferência logística para entrar no Afeganistão. Hoje, no Paquistão, há combates entre paquistaneses e afegãos. Não é uma fronteira aberta. E o Paquistão não vai permitir que os Estados Unidos voltem e façam isso. A Rússia não vai facilitar. Portanto, não há como os Estados Unidos realizarem operações militares significativas no Afeganistão sem o total apoio do governo afegão, que teria de permitir que trouxessem material para o país. Mas, novamente, não temos uma instalação portuária. Isso significaria uma ponte aérea. Não vejo isso acontecendo. Mas sabe, acho que as pessoas ouvem a retórica de Trump e sentem que precisam responder a ela, reunindo-se e discutindo a possibilidade. Deixe-me apenas encerrar essa sessão, Scott. Aqui está o que Donald Trump disse sobre a Venezuela. Alguma autorização do Congresso para ataques terrestres contra os cartéis na Venezuela? Para qualquer o quê? Algum ataque terrestre contra os cartéis de drogas na Venezuela? Eu não me importaria de contar a eles, mas sabe, não é grande coisa. Eu não preciso contar, já foi comprovado. Mas eu não me importaria nem um pouco. Só espero que eles não vazem isso. Sabe, as pessoas vazam coisas. Eles são políticos e vazam como uma peneira. Mas eu não teria problema nenhum em fazer isso. Parece-me que a Venezuela vai ser uma grande armadilha para o governo Trump. Se eles forem para lá, ninguém sabe o que aconteceria com todas aquelas políticas de que falaram antes de chegar ao poder. E neste momento, o caso da Ucrânia está, de certa forma, chegando ao fim. Ele está criando um novo tipo de caos para si mesmo com a Venezuela. Quer dizer, de certo modo, ele está certo, porque o Congresso abriu mão dos poderes de guerra. Ele não precisa ir ao Congresso, só precisa prestar contas ao Congresso. A lei fala em 90 dias, prorrogáveis para 180 dias. Mas depois de 180 dias, o que o Congresso vai fazer? Cortar o financiamento das tropas americanas que estão em combate? Não. O Congresso precisa revogar a lei dos poderes de guerra e deixar claro que, constitucionalmente, o presidente não pode realizar ações desse tipo sem ir ao Congresso para obter uma declaração de guerra. Mas o Congresso não vai fazer isso, porque isso significaria que o Congresso teria de assumir a responsabilidade por essas ações.
E esses são políticos que, como Trump disse, só querem ser reeleitos. Eles não estão no Congresso porque são corajosos ou por causa de sua coragem. Eles não estão lá porque defendem princípios. Estão lá para enriquecer. Nós sabemos disso. Vimos um senador, acho que foi o Johnson, dizer que se você lhes negar a capacidade de fazer uso de informações privilegiadas, se lhes negar a capacidade de infringir a lei, então ninguém vai querer se candidatar ao Congresso, porque não há incentivo. Ele basicamente disse que as pessoas se tornam membros do Congresso para ficar ricas. É isso. Esse é o Congresso. É uma doença. Uma doença. Há pouquíssimos membros do Congresso que realmente fazem algo pelo bem da nação. Todos fazem as coisas pelo bem das pessoas que os elegeram, para gerar dinheiro para elas e para si mesmos. Como você explica pessoas que ganham $54 mil quando se candidatam ao Congresso e 2 anos depois são multimilionárias? Como isso acontece? Porque elas têm acesso a informações privilegiadas. Elas conseguem usar o conhecimento que têm por administrar o país para acumular riqueza. Então Trump está 100% certo. Ele não precisa ir ao Congresso de forma alguma. E o Congresso não tem, você sabe, coragem de impedi-lo por desafiá-los, porque está fundamentalmente dividido. Ele vai agir sobre isso? Sabe, eu sei que Marco Rubio está desesperado. Rubio quer usar a Venezuela como trampolim para a Casa Branca. Rubio acredita nisso. Elas estão como planam na teatro. Marco Rubio. Não, ele não é popular em lugar nenhum. Estou brincando. Você sabe, ele não é popular em lugar nenhum, nem mesmo nos Estados Unidos. Mas ele se convenceu de que é algum tipo de grande cruzado pela democracia americana e tudo mais. Então ele está tentando fazer isso, enquanto Pete Hegseth está desesperado por uma guerra para parecer durão. Mas o problema é que quando eles fazem as contas, eles perdem. Quero dizer, estamos perdendo todos os jogos de guerra na Venezuela agora. Todos. Porque não temos uma solução. A única solução que eles têm no momento é o plano de longo prazo da CIA. E, novamente, a CIA já mostrou historicamente que pode remover governos do poder, embora não com 100% de certeza. Eles certamente tentaram remover o governo iraniano do poder, e isso não funcionou. Mas no caso da Venezuela, dada sua proximidade com os Estados Unidos e o isolamento que enfrenta no mundo hoje por causa disso, provavelmente conseguiremos nos livrar de Maduro. E provavelmente o faremos. A questão agora é, podemos fazer isso de uma forma que fortaleça uma oposição política capaz de assumir o controle e evitar uma guerra civil? Ou, ao nos livrarmos de Maduro, desencadeamos um desastre, uma repetição da Líbia, uma repetição do Iraque, em que os Estados-nação se desintegram e a guerra civil se segue. E como a Venezuela possui uma quantidade tão grande de petróleo, a perturbação que isso causaria à economia energética global seria enorme. Acho que a realidade das consequências de não conseguir garantir a vitória está segurando Trump. Ainda acredito que ele é inteligente o bastante para saber que se nos envolver em um atoleiro na América do Sul, às vésperas das eleições de meio de mandato, ele estará acabado. Sua presidência chegará ao fim. Mas agora ele está comprometido por causa de Marco Rubio. Rubio o envolveu nisso. Então acho que veremos uma estratégia de longo prazo para enfraquecer economicamente a Venezuela, criar uma oposição que possa ser explorada de forma eficaz pela CIA e assim por diante. O objetivo é evitar que Toledo se desenvolva antes das eleições de meio de mandato. Depois das eleições, se Trump vencer, tudo pode acontecer. After midterm elections, if Trump wins, all bets are off. We'll be bombing the hell out of Venezuela. Quero dizer, nós vamos bombardear a Venezuela sem piedade. Mas Trump tem um problema agora, um problema enorme. Sabe, ele fez uma apresentação patética na outra noite, quando falava sobre seu plano econômico. Não foi convincente, e a economia americana não vai bem. Ele pode enviar $1.776 para cada militar americano o quanto quiser.
Mas no fim das contas, isso representa apenas cerca de 1,2 milhão de votos em uma nação com mais de 350 milhões de pessoas, muitas das quais agora percebem que esse homem é um desastre, que não cumpriu nada do que prometeu, que é um ataque direto às liberdades civis americanas. Acho que ainda há pessoas suficientes satisfeitas com a segurança na fronteira, sabe? E com o fato de ele ter fechado a fronteira. Mas, novamente, bombardear a Venezuela, sabe? Isso só vai fazer com que milhões de pessoas sigam para o norte, aumentando ainda mais a pressão. Então, a Venezuela é uma questão complicada, porque, veja, ele quer atacar a Venezuela, o Marco Rubio quer atacar a Venezuela e o Pete Hegseth quer atacar a Venezuela. Mas há algumas pessoas politicamente inteligentes que dizem, se você fizer isso e não vencer de forma decisiva, é o seu fim. Acabou. Você está acabado. E, senhor presidente, o que ele precisa entender é que não basta sobreviver até o fim do mandato. Ele precisa de um político simpático a ele na presidência em 2028. Porque aqui está a garantia das garantias. Se os democratas assumirem a presidência em 2028, Donald Trump vai para a prisão. Porque ele é um criminoso. Ele violou leis como você nem imagina. E os democratas vão encontrar uma forma de puni-lo. Não importa o que a Suprema Corte diga, porque Donald Trump está rapidamente tornando a Suprema Corte irrelevante ao ignorar suas decisões. Donald Trump vai para a prisão. Ele vai morrer na prisão. Então ele não pode se dar ao luxo de perder, não apenas as eleições de meio de mandato, mas ele precisa garantir que alguém leal a ele seja presidente em 2028. E acho que ele está começando a perceber que isso está escapando de suas mãos e que precisa ter cuidado. Acho que a Venezuela é uma dessas questões com as quais ele precisa ter muito cuidado. Sim, muito obrigado, Scott, por estar conosco hoje. É sempre. Bem, obrigado por me receber. Prazer. E Feliz Natal, pães esqueci. Ah, é cool. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. E boa viagem. Obrigado. Muito obrigado.